Fala, amante da cachaça! Em Brasília, 22 horas, iniciando mais uma live cachaceira, a última dessa semana. Hoje eu estarei com Natanael Bonicontro, da Cachaça Companheira, e nós vamos conversar sobre a jornada da Cachaça Companheira. Ô, meu amigo Pedro de Alcântara, Dom Pedro de Alcântara, já entrou conosco aqui. Pisa, Estância Moretti, que maravilha. Cachaças brasileiras, boa noite para todos vocês aí. Hoje com Natanael Bonicontro, da Cachaça Companheira. Já o Natanael deve estar entrando aí, a gente já vai chamá-lo de imediato, inclusive. Última live cachaceira da semana. Semana que vem a gente continua aqui. Ô Pisa, olha aí, ó, o que tem na minha mão. Aqui, ó, castanha de Bauru, lá da Tropical. Fala, Guilherme, Dirceu. Como estão todos vocês? Ansioso aqui com o Natanael. O Natanael já tá comigo aqui. Opa! Agora. Grande Natanael, tudo bem? Tudo ótimo. Boa noite aí para o senhor. Que bom vê-lo aqui pela nossa live aqui. Tranquilo. Tá me ouvindo bem aí? Ouvindo ótimo. Tá bom assim, na posição, tudo certinho do vídeo? Tá bom. O senhor ficou bem no lugar aí que as letrinhas não ficam muito na frente do senhor. O senhor tá perito nesse negócio aí. Antes, eu fiquei craque, eu fiquei treinando nas outras lives. Maravilha. Maravilha. O senhor já viu aí algumas das nossas lives, eu sempre começo fazendo a advertência para o consumo responsável de bebidas alcoólicas. Estamos no momento que os corpos têm que estar o mais são possível. O álcool, ele debilita, né, o corpo de maneira geral aí, ele é um depressor, então a gente precisa ter um consumo responsável, precisa beber com moderação, precisamos nos alimentar, beber água, então eu sempre deixo essa advertência aqui no início da live. Então, beber com responsabilidade. Com toda certeza. E seguindo também, deixar nossa solidariedade às pessoas que têm entes e amigos que foram vítimas da Covid. É uma fase muito difícil, os números ainda estão muito altos no Brasil, e a gente deixa aqui a nossa solidariedade também. Isso. Vamos lá. Um pouquinho. 2 segundos de silêncio. Pronto. Vamos lá, Natanael Bonicontro, engenheiro químico, produtor da Cachaça Companheira do estado do Paraná, lá de Jandaia do Sul. O Natanael produz a Cachaça Companheira Extra Prêmio 8 anos, que em 2020 foi considerada pela renomada cúpula da cachaça a cachaça número 1 do Brasil, né, a cachaça do ano. E eu costumo falar que o Natanael é um ser inventivo, um inovador. Eu já tive a oportunidade de estar com ele pessoalmente algumas vezes, talvez um dos produtores que eu mais estive na presença, porque nós já nos encontramos em Piracicaba na Exalc, já nos encontramos na Expo Cachaça, aqui em Brasília você já veio umas 2 ou 3 vezes, e então já encontrei bastante com você, nós já conversamos muito e somos parceiros. Falta aí te visitar. E era esse ano, né, na festa de 25 anos da companheira, não é isso? Eu ia fazer isso ano passado, o fim acabou, passou batido, porque a gente estava com muita coisa para fazer e acabou não dando certo. Esse ano também as programações ficaram bem prejudicadas aí com esse problema do vírus, né? Sim, a gente teve com que certeza. Sim, mas vamos lá. Vamos lá. Te interrompendo. Não, imagina. Aqui é uma troca mesmo. Nós vamos tentar
nós vamos ficar em 1 hora, né? Na verdade, né, Natanael? Então a gente vai passar o nosso conteúdo aqui. Já tem muitas pessoas conosco na live aí. Talvez a gente não Sim. consiga atender aí as perguntas das pessoas ou os comentários. Eu estou de olho aqui, mas a gente vai tentar seguir aqui o nosso raciocínio. Bom, você é de família italiana, está ali no norte, noroeste ali do estado do Paraná. Eu queria que você começasse contando para nós como que iniciou a sua jornada na produção de cachaça. Bom, boa noite a todos. Vamos dizer, eu vi uma oportunidade em entrar no mundo da cachaça, porque na época, né, até hoje ainda existe isso, mas, na minha opinião, a cachaça era a pior coisa do mundo. Eu gostava de beber alguma bebida, mas cachaça mesmo eu odiava. Não conseguia gostar disso, porque era ruim demais. E aí, o que me surpreendeu foi que na universidade, a gente fez, né, eu fiz engenharia química, e nas aulas de engenharia bioquímica, a gente tinha na parte lá da disciplina, a fazer cachaça no laboratório. Aí fizemos aquela cachaça, guardamos no laboratório, e na última aula daquela disciplina a gente foi provar. E quando eu provei, aquilo ali não era ruim, aquilo era muito bom. Aí eu vou fazer esse negócio, né? Aí quando eu comecei a falar que eu ia fazer aquilo que eu falei, aquilo, né? Até nem sabia se eu ia fazer mesmo ou não, então você não tem como fugir disso mais, porque você é cobrado. Né? Sim. Quando você fala que vai fazer uma coisa, você tem que fazer, porque você vai ser cobrado o resto da vida daquilo ali. E agora? Né? Cadê? Então foi assim que começou. Né? Primeiro foi uma vontade de fazer por conta disso. Outra coisa também que eu sou um empreendedor, eu não sou uma pessoa de... Né? Eu nunca quis ser empregado de ninguém. E no fim eu tive que ser, não teve jeito, eu tive que me submeter a essa situação. Né? E Uhum. foi uma luta, né, para fazer o que eu estou fazendo hoje. Isso daí a gente vai deixar mais para frente, né? Mas então era uma vontade de empreender também, de fazer alguma coisa, né? Então foi Isso isso que tem para quantos fazer. anos? Tem quantos Já anos essa situação? a situação aí foi em 1978, Uau, já faz tempo, 42 anos. 40 e tantos anos. Mas a primeira cachaça mesmo eu fui fazer em 1994. Já era para ter sido feito antes, mas daí aconteceu. Eu ia fazer uma brincadeira, um alambiquinho pequeno, no fim acabei fazendo o que eu fiz, né? Por Uhum. conta das coisas que vão acontecendo. As coisas acontecem, né? Então, o que eu sempre digo, as coisas acontecem, a gente que tem que estar preparado para, né? Então, tudo pode ser uma oportunidade, né? Eu nunca vou ver nada como um problema. Eu nunca vou conseguir fazer isso. Faz parte do meu, vamos dizer, da minha maneira de pensar, né? Eu posso citar um exemplo disso aí, de quando eu tinha 7 anos, primeiro ano da escola primária, tinha uma aula, né? Era uma professora, só como até hoje, né? Então ia Sim. ter a tal da pintura, do desenho com lápis de cor. E eu não levei o lápis de cor, eu não tinha. E aí tinha que pintar, e não podia emprestar, porque se emprestasse, não podia, né? Era proibido, você tinha que ter o seu material. Aí o que eu fiz? Eu falei, eu não desisti daquilo. Eu criei um código de cores. Aí eu peguei lá, pontinho é verde, cruzinha é vermelho, né? Azul, tal, e pintei, né? Com... A pessoa tinha que olhar aquilo e imaginar as cores. Com 7 anos, já estava inventando. Aquilo me pegou aquela folha na mão, falei, agora eu vou levar uma bronca da caramba, né? Aí ela pegou a folha, saiu da classe, foi lá para mostrar para não sei quem e tal e tal. Então eu nunca desisti de fazer nada, né? Eu nunca vejo um problema como uma coisa que não tem solução. Eu sempre vejo uma maneira que eu consigo contornar a situação, né? Não enfrentar, né? Então é por isso que, né, a gente vai acabar falando isso aí. Por isso que eu acabei fazendo um processo de fabricação de cachaça diferente, Sim. por conta
por conta das dificuldades. Não foi E por quando, conta que eu quis fazer isso. Não, foi porque aconteceu. e quando que você pensou no nome companheira? Por que companheira? Boa pergunta, né? Porque na época, ainda é um pouco hoje, menos, né? Mas na época, cachaça é uma coisa de homem, não é coisa de mulher. Né? Então, o Ainda que bem que que hoje é? menos. Hoje as mulheres, né, graças às mulheres, a gente tem um pouco mais de qualidade nas bebidas, porque a mulher é muito mais exigente que o homem. Com Né? certeza. Então, por conta disso que eu arrumei esse nome, companheira, que é uma coisa muito que, né, que o homem precisa de uma companheira, e companheira remete só a coisas boas, né? Então, é o que eu falo para o pessoal que está começando, que para criar uma marca, não adianta só pensar no nome. Você tem que pensar o que você quer de marketing com aquele nome, porque senão não vai funcionar, né? O que eu quero? Qual que é o resultado final? Onde que eu quero estar? Eu quero estar, né? Qual o meu público? O que eu quero transmitir? O que eu vou usar dessa marca na mídia? Como é que eu vou usar ela? Né? Isso é que é importante. E Com deixar certeza. acontecer. E aí, assim, a companheira nasceu, como o homem, aquela que podia Nasceu. acompanhar o homem e É, trazer boas acompanha. lembranças. A companheira é boa. Se não for boa, não é companheira. Só Bom, coisa bom. boa. E o marketing realmente é muito positivo. Não dá- Hoje, Diga. na empresa do senhor, como que é? O senhor tem sócios? É só o senhor e a família? Como que é essa gestão? A gente não temos sócio, é familiar, é uma empresa completamente familiar, né? Eu, minhas duas filhas e minha mulher, que trabalhamos, temos alguns empregados, mas a gente mete a mão na massa, né? É assim que a gente funciona. A empresa fica em Jandar do Sul, né? A empresa fica em Jandaia do Sul, E o senhor mora Paraná. em Maringá? Ingá. É, é, Fica perto. é perto, né? E quando eu comecei a fazer, eu morava em Jandaia do Sul. Depois eu acabei mudando para Maringá por força das circunstâncias, de escola e coisa, né? Mudei para cá. Então foi assim, né? Aí, tenho planos de voltar para lá também, de novo, né? Para ficar mais É. perto. Né? Mas o senhor está lá todo dia, praticamente, né? Todo dia a gente vai e volta, mas morar lá é mais tranquilo, né? Porque tem coisas, né? Por exemplo, no período onde a gente não está moendo cana, então não é uma coisa tão complicada. Mas quando está moendo cana, a gente tem que estar lá, né? Sim. Tem que estar antes de começar, porque depois que começou, já começou e você não conserta mais, né? Então você tem que estar presente desde o início, logo cedo, né? Tem que estar lá para ver o que aconteceu, se fermentou, se não fermentou, né? Como é que você vai Sim, proceder. E cada dia é um dia diferente, né? Não tem nada que seja repetitivo, porque muitas coisas acontecem, né? isso. Principalmente com essa parte da levedura, é uma coisa viva que está ali, né? Então a gente tem que tomar as decisões, tem que estar lá, né? Presente o tempo todo, né? Por mais que você vá explicar e falar e tal, nunca é como a gente está presente, observando e vendo e tentando fazer o melhor possível, né? Logicamente que a gente nunca vai conseguir a perfeição, porque ela não existe, né? Mas pelo menos a gente minimizar os problemas. Então, tô, Almejando assim, sempre lá. quando eu comecei a fazer cachaça, eu tinha, eu trabalhava embarcado, eu trabalhava no mar, plataforma de petróleo. Eu tinha aquele sistema de trabalho, de 2 semanas de trabalho por uso de folga, então eu tinha esse tempo, né? E também eu sempre preparava as minhas férias para a época da colheita. Então sempre foi assim, mesmo depois que eu parei de trabalhar embarcado, que eu fui, né, fazer outros trabalhos em outros locais, que não tinha esse regime, eu sempre procurava conciliar a minha, né, a produção da cachaça com as minhas férias. E a outra coisa também, né, que a gente faz, eu não moo cana todo ano. E a minha Hum, capacidade de produção é alta. Então eu crio estoque e moo cada 2 anos, às vezes 3 anos. Já teve até situações da gente moer
fica 3 anos sem moer cana, né? Porque a gente tem estoque. Minha capacidade de produção é muito maior do que a minha venda de produto, né? Então, a gente acaba conseguindo conciliar isso aí. Senão, Eu, seria impossível. eu ia perguntar exatamente isso que o senhor acabou de falar. Eu conheço um pouco da história do senhor, né? Já tive oportunidade de escutar Vou do tomar senhor mesmo. O senhor está só tomando o quê? vinho. Vinho? Eu, eu, Cachaça agora não. Tá eu muito coloquei um tarde. pouquinho de extra prêmio 8 anos aqui. Cachaça de dia. Antes do... Opa, você está tomando uma cachaça boa, hein? Eu tô bem aqui. A minha, eu tô regulando ela aqui. É. Não, eu vou tomar um vinho aqui de leve aqui. Saúde para o Só para senhor. molhar um pouco as palavras aqui. Eu ia perguntar exatamente o que o senhor acabou de falar. Que eu sei que durante esses 25 anos de cachaça companheira, o senhor muitas vezes o senhor trabalhava embarcado, né, navio plataforma, como o senhor já me contou, e aí eu ia perguntar isso, como que o senhor tocava a empresa quando o senhor estava ausente, quando o senhor estava embarcado. O senhor acabou de explicar que o senhor tentava conciliar essas suas idas e vindas, e Sim, principalmente a época de produção, né? exatamente. Hoje o senhor está aposentado de navio plataforma. Não, eu não me aposentei. Eu não acredito nisso. Eu Ah, nunca. Verdade. O pessoal, não, eu até posso, sabe? Né? Deixo para outro dia, estou para outro dia, estou para outro dia, porque, né, eu não acredito nisso. Eu acho que isso daí, esse negócio de aposentar, é a pior coisa que pode existir para o ser humano. Você ter uma meta de não fazer nada. Eu não penso nisso. Eu acho que se eu aposentar, entendeu? Eu não penso em parar. Por que eu tenho que, né, aposentar? Eu não, né, eu posso ser a exceção da regra, mas eu penso que eu tenho que estar ativo a minha vida inteira, porque, né, se eu parar, o que eu vou fazer? Eu vou gostei da morrer, observação. Boa. né? Eu não, né? Eu troquei de atividade, né? Então foi um planejamento que eu tive de ser, de empreender e de ter o meu próprio negócio, né? Então isso daí foi um plano que tive de fazer, graças a Deus estou fazendo isso aí, né? De 2017 para cá, final de 2017, eu me dedico só à bebida destilada, não digo nem cachaça, né? Porque eu já estou partindo para outras bebidas também, né? Entendi, Então não é só cachaça, né? entendi. Então, Natanael, vamos entrar um pouco nas características da produção aí da destilaria da companheira. O canavial é seu, o canavial é próprio? Como que é o seu canavial? Qual o tamanho dele, né? Um pouquinho assim. Sim, eu tenho um canavial que dá para produzir em torno de 50 mil litros de cachaça por Muita safra. coisa. Reduzir, eu tinha até mais. Eu cheguei a fazer 100 mil litros de cachaça. No começo, né? Vendia a granel para engarrafador, né? Para ir Uhum. mantendo o negócio. Na época que dava para fazer isso, hoje não dá mais, né? Quando eu comecei, dava para fazer. Porque não tinha uma oferta tão grande assim, né? E hoje as usinas, né? Você não tem como competir com uma usina, né? Então nunca foi também a minha meta de competir nesse mercado, né? Então, não adianta querer competir com uma... Não adianta, né? A gente escolhe o nosso mercado. O meu mercado é um mercado mais seleto, né? Então, a gente não faz cachaça para bar, praticamente. A gente faz cachaça para as pessoas que apreciam, que quer dar um presente, quer uma coisa mais elaborada, né? Essa que é o nosso mercado, que a gente pensa nisso aí. Então, você vai abrir, Sara? Abre não. Deixa aí. Aposto que há 12 anos. Aqui, Ah, não, há 12 anos, 17 anos. acabando, né? Tem as últimas unidades. Isso daqui é uma single barrel, 17 anos. Barril único. É um barril de carvalho único, não é isso? Um barril. Único, 17 anos aqui, ó. 44. Tá, ela está a 44. 44 graus, né? Não teve nem padronização. Do jeito que tirou do barril, só Básico, mediu e engarrafou. praticamente. E é um Estamos barril de fazendo carvalho americano ou carvalho? Qual carvalho?
O que que acontece? O nosso processo de envelhecimento e de blend, né? A gente usa os dois carvalhos. Mesmo porque, quando eu comecei, não tinha, né? Não tinha. Como é que você ia? Não tinha como você comprar um barril de carvalho. Não existia, não tinha como. Hoje tem. Mas o que Uhum, que a gente fazia? A gente comprava usado. Barril que vinha, né? Você não tinha procedência. Então, era barril de qualquer jeito, né? E quando eu comecei, eu nem sabia que tinha carvalho francês, eu não sabia. A gente vai aprendendo, né? Eu não verdade. sabia. Comecei moendo cano e tal, né? Comprei já um monte de barril. Vixe, nossa, sofri pra caramba. E quando eu comprei os equipamentos para fazer cachaça, eu já comprei 40 barril. Rapaz, eu sofri porque estragaram, né? Secou, caiu o arco, deu broca, né? Depois, para consertar aquilo lá, foi um sofrimento, perdi quase tudo, né? Porque você não tem experiência, né? Eu aprender, né? Com Hoje eu não certeza. faço isso. Você Mas tem que ter dinheiro essa single cachaça. barrel aí, qual barril que é? Ou o senhor não. Não, hoje eu compro, eu uso os dois carvalhos, o carvalho Não, francês e o carvalho americano. Mesmo os barris novos que eu compro são os dois. E a tá. gente faz bom. Mas há 17 anos é um barril único. Não, aí que eu quero entrar. Porque o nosso processo de envelhecimento, a gente acaba misturando os barris Ah, de um para o outro. de um para o outro. Por quê? Porque a gente faz a reposição da perda, né? E os barris perdem em torno de 5%, pelo menos 5% do volume. Você não pode deixar o ar lá dentro. Você tem que manter aquele cheio. Uhum. Senão vai acabar até estragando a cachaça. Então a gente pega, a gente tem a seleção, os lotes de barris, e a gente pega de um barril daquele mesma característica, parecido com os outros, e completa os outros barris. E aquele que esvaziou, a gente ou completa com cachaça nova, ou acaba até, em algum caso, descartando. Já está muito velho, né? No caso, está o barril muito velho. Então, ele acaba acontecendo isso, né? Mas é um barril só, né? Ele foi sendo recompletado com os outros, mas é um barril único. Né? Você não teria como fazer um troço desse, deixar aí. Você ia, né, pegar uma cachaça, botar num barril, deixar 17 anos, quando você chegar lá tem 2 litros. É, verdade, não tem nada. Os anjos beberam tudo. É, Acabou o- tudo. no ano que o senhor não moe cana, o que, que o senhor faz com o canavial? Fica lá? Como é que fica o canavial? Porque o canavial é enorme. Eu vendo a cana para a usina. Ah, tem essa Uma estrutura aí usina de suporte. muito perto, tem, a região é canavieira, né? A região tem muita cana. Isso é importante, porque aí dá para você realmente organizar a produção, né? E, Exatamente. e você não vai ficar com o canavial ocioso, você vai conseguir manter o canavial ativo ali. Isso. E vende-se a cana. Ou às vezes, quando tem problema muito de seca e tal, o produtor compra um talhão lá para poder fazer, né, ração para o gado e tal, mas a gente acaba vendendo. Não é complicado vender cana aqui no Paraná. Ah, isso é bom. E Natanael, como é que é, assim, agora eu vou entrar na produção mesmo ali. Como que é a sua fermentação? Como que é a sua destilação? Mas eu não queria nem que você falasse da sua destilação agora e falasse do processo mais denso. Eu queria que você falasse Sim. um pouco da Você sabe fermentação. Como que você faz isso? qual pergunta que você está agora? Eu Você está tô nas suas características de produção, passei do canavial. Eu estou querendo saber como que é a sua fermentação. sim. Ó, a fermentação aí é uma boa pergunta, né? Cada caso é um caso. O meu caso pode não ser caso de outras pessoas, né? Mas eu vou falar do meu caso. Então, das minhas condições climáticas, inclusive. Então, aqui no Paraná, a cana, a variedade de cana é uma cana média, para ser colhida agora, nessa época, começo do inverno. Final de junho, julho, agosto. E essa cana vai estar madura para fazer cachaça ou para ser processada, né? Então, o local, a temperatura ambiente é baixa. Então, eu uso.
uma fermentação da própria levedura da cana. Eu não uso levedura sintética ou de laboratório, o que for, né? Eu uso a levedura que tem na cana. Mas como que a gente faz isso? Eu começo com uma levedura, com uma Saccharomyces cerevisia de padeiro, seca, levedura seca, né? É melhor. Se não tiver, pode ser aquela refrigerada também, tablete, né? Então, eu Uhum. uso para quê? Para criar um meio de cultura. Então, a levedura, ela cria o meio de cultura, ela cria a acidez, porque ela vai gerar o CO2, né? E ela mantém aquilo aquecido pelo próprio sistema de fermentação que ela tem. Então, se você for colocar só a cana sem nada, é difícil de você criar essa situação. Mas quando você pega um caldo de cana com baixo teor de açúcar e adiciona essa saccharomyces, ela vai criar um meio de cultura. Então, a levedura da cana, que é a nativa, né, a selvagem, ela é muito mais potente, ela reproduz muito mais rápido, ela é muito mais resistente. Então, em questão de 72 horas, ela prevalece. Então, porque é uma fermentação aberta, né? Ela só não iria acontecer isso, né, se for usar uma outro tipo de levedura, se você pasteurizar o caldo de cana. Aí, no meu entendimento, pasteurizar caldo de cana já não é cana fresca mais. Então, já não seria cachaça. Meu entendimento. Pode ter pessoas que vão achar que não é, né? Mas se ela É a é maneira como o caldo senhor de cana, interpreta, né? ela não é mais, né? As usinas usam pasteurizar. Por quê? Porque ela tem muita contaminação, né? Então, elas usam outras leveduras, pasteurização, tratamento do pé de cuba, com ácido e tal, né? Eu não faço nada disso. Eu uso a fermentação dessa maneira. E observação, né? Higiene máximo que puder, não tem como fazer totalmente higiene, porque não é completo, não é asepsia completa, senão você não vai conseguir fazer, né? Não é laboratório, é né? Você está mexendo com gente, está moendo cana, está pegando, não tem como, né? Então, e observação, né? A contaminação bacteriana é muito baixa, porque a temperatura ambiente é muito baixa também, né? O caldo de cana ele tem que ser o mais puro possível. Esse negócio de colocar fubá e tal, e farinha de trigo para nutrir o fermento, Farelo isso de daí, arroz. isso daí é errado, porque é um meio de formação de colônia de bactérias, né? Então, bactéria não é muito legal, porque ela vai competir com a levedura, né? Ela vai competir, ela vai produzir produtos secundários que não são interessantes, né? Então, a gente faz a fermentação desta maneira, né? E é uma coisa muito visual também. Você sabe se a fermentação está sendo atacada ou se não está, pelo tamanho das bolhas e pela coloração das bolhas, né? Se as bolhas estiverem transparentes, a fermentação está saudável. Se as bolhas ficarem coloridas, você está produzindo coisa que não presta. Tem alguma Então, o coisa que que a errada. gente tem coisa errada? Então, nesse caso, a gente descarta, né? Pode-se, Lava tudo e começa de novo. mas né, antes que aquilo fique um problema, né? Aí a gente descarta aquele pé de cuba, lava tudo, né? Lava mesmo, até com sabão, né? Com tudo, Uhum. lava bem lavado para não descontaminar. Pega um pé de cuba de outra adorna, desdobra e faz, começa de novo, né? Então é assim que a gente processa, né? Dessa maneira. As dornas do senhor são fechadas? Ontem o senhor Fechada, comentou sobre isso, são fechadas? fechada. Eu recomendo fechar a adorna. Por quê? Primeiro que você vai ter menos contato com o ar. A fermentação é anaeróbica, né? Então, se você tem lá uma fermentação anaeróbica totalmente aberta, vai ter ar ali, né? Mesmo que a levedura tente se proteger, formando aquela espuma, né? O CO2 está saindo numa parte da dorna, na outra parte da dorna está entrando no ar, né? E a Ah, outra coisa também é que você não precisaria de ter uma sala de fermentação toda, né, cheia de detalhes, porque sua dorna é aberta. Se ela é fechada, você não tem esse problema.
O Você ambiente tem está mais controlado dentro da dorna. nada, né? Então só abre a tampa da dorna para colocar, enquanto está colocando o mosto nela, né? Quando você estiver colocando o mosto, só tem uma parte, uma abertura, né? Não é totalmente aberto, só uma boca de visita, até para poder depois, se precisar de entrar dentro da dorna, a gente entra. Depois tampa, tem um respiro. Então, essa né? Tem várias vantagens. O senhor falou Uma da. outra é a menor perda, né? Porque depois que você fermenta, ficar álcool lá, se ficar aberto, você vai perder álcool. Ele vai estar evaporando, você não vai estar vendo, mas vai estar perdendo. Se tiver fechado, menos. Se tiver fechado, você protege mais também. Não vai entrar, né? Você protege de bactérias, de qualquer outra coisa, né? Porque vai cair um cisquinho ali dentro, se estiver aberto. Né? Entendi. Uma bactéria, sabe? Qualquer coisa, né? O Então, senhor falou que as bactérias não são desejáveis. E as são bactérias completamente lácteas? isso não são palavras minhas, são palavras de um tal de Louis Pasteur. Então, e as Né? bactérias lácteas? Existe antes e depois desse cidadão aí, desse francês aí. É, ele era bom. Ele que foi O, o o senhor pai entendeu? Eu da perguntei das bactérias lácteas. Nem elas o senhor acha que são desejáveis ali. É porque o que acontece? Bactérias láticas, elas acontecem em local de temperatura. Por isso que eu estou falando, meu caso é meu caso. Outros Sim, casos, quando, né? Elas acontecem em local de temperatura ambiente mais alta, aonde a levedura não consegue parar. Aí acabou o CO2. Aquilo está tudo lá, está tudo aberto, entendeu? uhum. O melhor negócio do mundo. Não é, nunca foi, né? Então, é tolerável? É tolerável. Agora, botar bactéria junto, com qual controle? Como é que você vai controlar a formação da colônia? Vai dar, depois ela vai competir. Né? E excesso de metabólitos secundários ou até de produtos formados pela fermentação láctea. Fermentação láctea é para queijo, para iogurte, para, né, para fazer outras coisas mais. O japonês usa demais isso aí, mas a gente está falando em álcool. Levedura para álcool, né? Saccharomyces. Né? Fazer uma cachaça com gosto de queijo, não sei, bom, queijo com cachaça é bom, né? Então, minhas condições, né? Em alguns outros locais onde você tem que pode ter essa contaminação, você tem que controlar, pode ser um fator que vai ser diferente, né? Então, cada local tem uma característica e uma produção diferente da cachaça, Cabe ao né? seu produtor ali entender, né? Verdade, né? E a parte mais importante do processo, né, de fabricação é a fermentação. Com certeza. Porque se a fermentação não for boa, não for bem, não existe nem coluna, nem alambique, nem nanomolécula que vai resolver isso. Acabou, O né? processo para ali, Não tem que começar de novo ali. começar Natanael, de novo. Diga. e aí vem a parte da destilação e um diferencial que você trouxe junto com a cachaça companheira para o mercado é que você tem um destilador que ele não é nem um alambique propriamente dito, mas também não é uma coluna como nós conhecemos. É um destilador diferente. Eu queria que você falasse sobre isso. Isso engrandece muito o mercado. Sim, que é aquilo que a gente estava conversando no início, né, da conversa. Que aconteceu, né? Eu não busquei fazer isso. Foi a dificuldade que me levou a fazer esse tipo de coisa, né? Porque quando eu comecei, né, comprei os equipamentos, fui atrás de equipamento, comprei equipamento usado, comprei a moenda, caldeira, dorna, um bocado de coisa arada, né? Uma moenda 14 por 20, com motor a vapor, inclusive. Chegou até a funcionar, até funcionei. Depois eu tirei ele fora, porque era muito antigo, mas virou peça de museu, né? Botei um motor elétrico, é muito mais fácil. Bom, então o que aconteceu? Veio uma coluna de inox, uma coluna até bem projetada. Só que daí o que acontece? Tem os problemas. Primeiro, inox. Inox
O cobre tem várias propriedades que são importantes para a indústria da bebida. Porque, né, ele é um ótimo, excelente, né, condutor de calor, ele é um biocida, ele não incrusta, ele reage com compostos sulfurosos muito rapidamente, porque daí aqueles compostos sulfurosos que vão dar um cheiro ruim para a bebida, ele reage com o cobre e vira um sal, né? Então, e não incrusta. Então, e também é fácil de encontrar e fácil de trabalhar com ele, né? Então, o cobre é importante. O aço inox não tem essas propriedades, ele tem outras, né? Então, você não vai ter a mesma característica de uma bebida destilada em aço inox do que do cobre. O cobre tem vantagens, né? Isso foi um problema. O outro problema é que uma coluna, ela não dá para limpar. Você não desmonta. É que tem parafuso igual coisa de doido, né? Na indústria do petróleo, né, a minha formação é indústria do petróleo. Na indústria do petróleo, uma coluna, ela tem que ter 1 metro de diâmetro, no mínimo, para uma pessoa ou mais conseguir entrar dentro e montar os pratos lá dentro, né? E depois desmontar, no caso de fazer manutenção, né? Então, e na indústria do álcool, as colunas, os pratos são montados entre flanges. Então, é um monte de parafuso. Você não tem como desmontar isso, né? Não tinha. Então, como é que faz? Não faz, né? Você começa e vai a safra inteira, né? Com aquele jeito, sem poder fazer nada, né? Os alambiques têm algumas maneiras de limpar, mas também não desmonta. Tira aquele flange que tem, né? O visor, aquele vidro, tira aquilo lá para poder dar uma limpadinha ali dentro, mas você não tira aquilo para fora, né? Então, o problema. O outro problema é o cobre. E outro problema são, né? Tinha outros problemas, mas os básicos eram esses, né? Então, no segundo ano, eu tentei limpar, não tive jeito, tive que desmontar tudo, montei tudo de novo e toquei. No terceiro ano, eu peguei simplesmente, desmontei tudo e fiz um projeto novo. Eu criei um processo, né, que é pratos encaixados. Então, eu fiz um projeto que minha coluna, usei hoje é todo de cobre, né? Na época eu tirei os pratos, tudo que era tudo de inox, comprei chapa de cobre, fiz os pratos, tudo, e fiz um gomo aonde eu conseguia tirar os pratos um encaixado no outro, né? E eu fiz um sistema que a gente conseguia desmontar, limpar e montar em 2 horas, menos de 2 horas. Essa que é a grande negócio. E fiz os pratos de cobre, então passou a ser melhor. Depois eu joguei aquela no lixo, que estava feia demais, e fiz uma nova, né? 100% de cobre. Então, ela é... E agora, quando eu comecei... Até então era um segredo, eu não usava isso, não tinha intenção de fabricar. Mas de 2017 para cá, eu comecei a me dedicar só a bebida, né? A bebida, né? A indústria da bebida. Aí eu resolvi fazer uma patente disso aí. Aí fiz um pedido de patente, fiz um protótipo, porque não adianta nada, não existe algoritmo, nem nada, para você calcular coisa pequena. Tudo existe para você fazer coisas grandes, né? Sim. Coisas pequenas, como você vai fazer? Não tem, entendeu? Então, eu dei meu jeito, né? Fiz sei lá, eu fiz um projeto, né? E testei. Botei para operar, para ver se funcionava. Funcionou bem, né? Eu fiz uma coluna de 10 centímetros de diâmetro, um tubo de cobre de 4 polegadas, né? Que é a coluna. É o menor possível. Menor do que isso aí não dá, porque senão daí não vai dar, não vai Então, prestar. o senhor conseguiu reduzir a coluna para ser uma coluna quase de home destilling. Monta na varanda da sua casa. A gente já tem os pequenos alambiques, agora tem uma pequena coluna para 100% de cobre, desmontável, para você poder operar. Sim, para montar, para desmontar, cabe no porta-malas do carro. E isso vai ser comercializado depois, Natanael? Ou já está cedo? Já o meu tá cedo? amigo que deve estar assistindo aqui a live, o meu amigo Ademar,
o Ademar, lá de São Pedro de Ivaí, tem uma pronta. Nós estamos montando. Daqui mais uns dias nós vamos estar moendo cano, fazendo cachaça lá. Na varanda de casa, quase. É a primeira. Né? Que maravilha, Pequenininha, né? que maravilha. Mais um, tem mais um, que é o meu amigo Fred, que ele fez estágio comigo lá. Ele está se formando em engenharia química esse ano. Não sei se vai conseguir por causa do problema do vírus, né? Mas ele está estudando. Então, ele foi lá fazer estágio comigo, lá, né? Na parte na produção, né? O ano passado ele ficou lá, montando e tal. E ele já tinha ido lá, já visitava outras vezes, né? E ele queria fazer vodka. Eu falei, rapaz, vodka não dá nada. Vodka, não, você não vai fazer vodka. Vodka não é, rapaz. Faz outra coisa. Aí o que aconteceu? Ele se apaixonou pelo gin. Ele vai fazer gin, né? A gente já está fazendo alguns testes, alguma coisa com gin, né? Aprendendo a fazer gin, né? Porque não adianta fazer curso, nem estudar, nem literatura. Você tem que fazer para você entender como funcionam os botânicos, né? Quais são as dosagens, o que acontece quando se mistura um com o outro, né? Isso daí é só fazendo mesmo e provando. Provando tudo quanto é tipo de gin que tem no mercado e E também depois o seu. fazendo. Deixa, E estou desenvolvendo, ainda não fiz o gin companheira, mas vou fazer. Né? deixa eu E fazer umas perguntas. um destilador dele está quase pronto, e ele está aqui numa startup, aqui em Maringá, na prefeitura, tem um projeto, e ele colocou no projeto, o projeto dele foi aprovado, de fazer uma inovação tecnológica, produção de gin nessa coluna. Né? Eu já presto serviço de destilação de gin também para uma empresa, uma grande empresa engarrafadora. Você o Maravilha. nome, que eu não tenho permissão para fazer isso, né? Então, Deixa eu fazer umas perguntas para o senhor ainda do destilador. Eu sempre falo isso. Às vezes a gente tem algumas pessoas aqui na live que até entendem, já conhecem o processo, né? São produtores ou são pessoas da cadeia produtiva da cachaça. Mas a gente também tem aquela pessoa que não entende tanto quanto a maioria de nós, e para essas pessoas a gente precisa também tentar passar o conteúdo da maneira mais clara. Meus clientes perguntam muito, mas uma coluna de destilação, como que é separado a cabeça, o coração e a cauda? Tem separação de cabeça, coração e cauda nessa coluna de destilação que o senhor usa, né? Uma coluna diferente, 100% de cobre, mas tem separação das frações? com certeza, tem que ter, né? Senão não vai prestar. Né? E Então, falar da proporção também lá, né? Porque no Alambique tem a máxima lá 80, 10, 10. Como que é nessa coluna? não, é porque são processos diferentes, de separação diferente, né? Então, a Uhum. coluna separa a cabeça, né? A separação da cabeça é pelo pré-aquecimento. Parecia, é uma coluna operada como um alambique. É isso aí, né? Então, eu vou te explicar que acontece com cada componente desse. Né? O que é a cabeça? A cabeça são os mais voláteis. É basicamente metanol, acetona e algum é, aldeído. Né? Então, existe na cultura existe uma cultura do camarada fazer acorde no alambique e tal, mas isso daí não é o melhor negócio. Ele tinha que fazer análise para saber se ele está separando, se ele está perdendo, o que ele está fazendo com aquilo ali. Né? Então, quando eu fiz a coluna, botei ela para operar, eu tinha até um monte de pontos de injeção de vapor para saber se iria ser necessário ou não. Aí eu fiz os testes, tirei a amostra, mandei lá para o Exalc, fez a análise, estava bom. Então, tá bom, tá separando, né? Então, como é que separa? É um aquecimento, né? O vinho é pré-aquecido, ele é pré-aquecido com os gases, com os vapores que estão dentro da caixa, né? Dentro da coluna. No topo da coluna tem um chamado deflegmador, que é para fazer uma condensação, né? Então, Uhum. o recipiente desse deflegmador não é com água, é com vinho, né? O vinho sai do tanque de vinho, é bombeado, passa pelo deflegmador, sofre um aquecimento e depois ele vai para o pré-separador. Ali ele separa a cabeça, né? E ele separa a cabeça junto com os gases, sai tudo junto, né?
sai o CO2, que é a grande maioria, junto com os voláteis. Então, isso facilita a separação. O CO2 ajuda na evaporação, né, ou vaporização, no caso, dos voláteis. É diferente. No alambique, você perde mais. Por quê? Porque o aquecimento é muito lento. Então, vai saindo CO2, vai saindo só o CO2. No começo, só sai gás. Aí, depois que saiu quase todo o gás, começa a sair o volátil junto com o etanol. Então, você perde, né? Quando você faz essa separação dessa maneira, conhecido como flash, né? Um termo técnico, né? Uma expansão brusca, né? Que ela acontece, não é uma grande variação de pressão, mas existe isso. Então, ela separa. Então, com a temperatura mais baixa até, não precisa estar no ponto de ebulição. O próprio CO2 já faz o estripa, né? Ele tira os voláteis. Então, esse vinho pré-separado é que alimenta a coluna. Aí ele alimenta a coluna e aí aonde que está a cauda, né? O grande problema é esse, é a operação da coluna. A cauda, ela é formada por óleo fússil, por álcoois, é um óleo mesmo. Tanto é que se tiver muito, ele turva a cachaça. O pessoal que usa o método de corte é quando começa a querer turvar, ele para, porque daí começa a sair o óleo fússil, né? Que são álcoois, né? Ramificados, temperatura de ebulição em torno de 150 graus, mas ele se combina com etanol. E ele não sai no vinhoto, ou sai muito pouco. Ele fica acumulando dentro da coluna. Então, se você tem uma coluna industrial que funciona 24 horas por dia, ele vai acabar contaminando o destilado. Não precisa de muito, pouco, né? A gente está falando em ppm, né? Então, ele vai contaminar, aí vai dar esse cheiro desagradável, né? Que tem nas cachaças industrial, nesses álcools. Hoje, quando eu peguei um álcool passando na mão, nossa, que cheiro, nossa senhora, o cheiro ruim, caramba, é o óleo fússil, né? Faz mal para a saúde? Não, mas é ruim, né? O É cheiro ruim. dele. Cheiro é ruim. Entendi. Então, o que acontece? A coluna não pode operar 24 horas, ela tem que parar. Assim como o alambique batelado, ele tem que parar, tem que esgotar e começar de novo. Então, é assim que é feito, né? Então, chega no fim do dia, para, drena, esgota tudo, e toda semana, pelo menos, a gente lava tudo, desmonta tudo, lava tudo e monta tudo de novo. Essa que é a diferença. Entendi. E o rendimento é muito mais alto, porque não perde, né? A concentração que fica no vinhoto é menos de 0,5% de álcool. Quase nada, né? Perde muito pouco. Perde muito pouco. Tá, e aí, a gente tem 12 minutos para acabar essa nossa hora e eu já estou tentando a gente adiantar. Estamos conseguindo, nós vamos Estamos conseguir fazer. conseguindo. Com esse destilador diferente que o senhor tem, e acompanhando essa movimentação, essa discussão sobre a IN13, né, a nossa normativa aí que regula a produção de cachaça, aí eu fico pensando, o senhor que tem um destilador que não é um alambique propriamente dito, mas também não é uma coluna propriamente dita, eu fico pensando assim, onde que a cachaça companheira vai se enquadrar? Como uma cachaça normal ou uma cachaça de alambique? E agora? É difícil agora, né? E agora? Então, eu penso o seguinte, que a questão é porque foi escolhido o nome, alambique, né? E eu posso dizer o seguinte, isso não vai resolver o problema de ninguém. Por quê? Porque não adianta só colocar lá no rótulo da garrafa cachaça de alambique. Não vai resolver. Não vai. Isso não vai significar que é a melhor coisa do mundo. Por quê? Porque tem um monte de cachaça ruim de alambique também, né? E tem um monte de cachaça boa de coluna também, né? Não, tem tudo, né? Tem tudo no mercado, né? Então, eu diria que o processo é importante, né? O conceito de coisas confiáveis, de qualidade, existe. Esse é seguro que existe. O produto é confiável,
ou é de qualidade, ou tem valor agregado, quando o dono está envolvido no processo de fabricação. De qualquer coisa, seja doce, seja roupa, seja sapato, seja o que for, ou cachaça. Então, é esse que é o conceito. E se ela tem qualidade ou não, o processo produtivo todo é importante. Desde a seleção da variedade da cana, que ela tem que ser, né, ela tem as características apropriadas para poder fazer cachaça, a palha, né, tem que espalhar manualmente, né, o corte tem que ser manual, por enquanto ainda não tem máquina para fazer isso, porque qualquer coisa que você vá impactar mecanicamente a cana vai atrapalhar, porque ela vai começar a sofrer ataques de bactérias e outras coisas mais Ó, no meio do caminho, antes de ir para a fermentação. vou apertar o senhor um pouquinho mais. Uma vez criada a categoria cachaça de alambique, a companheira, aparentemente, é o que o senhor falou, ela o destilador é um destilador coluna de cobre operado como alambique. Quando a gente conversou com a doutora Mazili, semana passada, a gente comentou do seu destilador diferente, e ela perguntou como era a fermentação. Ela perguntou como que é a fermentação dele, porque dependendo de como for a fermentação dele, é um processo de alambique, não é um processo de coluna. E pelo que o senhor está me falando aqui, me pareceu um processo de alambique. Aliás, inclusive, os alambiques de hoje em dia que existem por aí, eles são muito mais parecidos com coluna do que alambique. Eles têm prato, tem uma coluna, né? E os alambiques lá da época do Geber, do século VIII, não era assim, e tem muito assim, né? A eficiência é muito baixa, você tem que bidestilar, porque a concentração que você tem de álcool ali é muito baixa, né? Então, o que acontece? Isso impacta todo o processo fermentativo e de produção. Por quê? Porque quando você vai fazer a separação, né? Produzir a cachaça e obter um destilado com alto teor alcoólico, que é o que interessa, você tem que ter também um vinho com alto teor alcoólico. Senão, você não vai conseguir um destilado com mais de 38% de álcool, se for baixo. A coluna não. Você consegue produzir um destilado com alta concentração alcoólica com baixa concentração alcoólica do vinho, né? Isso é vantagem também, né? Muda um pouco o conceito, né? Então, por quê? Porque uma coluna, né, essa coluna, ela tem 8 pratos, 8 estágios de separação. Ela corresponde a 8 alambiques, você destilar 8 vezes. Então, perde quase nada. É um outro conceito, né? O teor de congêneres é menor. Congênere, tem muita gente que acha que congênere é coisa boa, e não é. Congênere pode ser entendido como produtos não desejáveis, que o desejável é o álcool. Existem alguns congêneres toleráveis, né? Que vai dar algum sabor e odor. E ele é limitado, em torno de 600, acho que é 600 na instrução normativa, né? Então, você tem que estar abaixo desse valor. E acima de 200, se eu não me engano, que é o limite mínimo, né? Então, você tem que estar abaixo disso. Se você tiver um teor de congênero muito alto, a cachaça acaba ficando enjoativa. Você toma, é gostoso, uma dose, a segunda já não vai. Então, são um monte de discussões, né? Então... eu acho que você vai acabar se enquadrando na cachaça de alambique. Você não respondeu diretamente, mas eu acho que é isso que vai acabar acontecendo aí. Eu não vejo isso como um valor. Eu não vejo isso como um valor, né? Porque o público não vai ver isso aí, né? A gente fica discutindo um monte de coisa. Eu vejo um monte de gente discutindo isso daí e falando em cachaça de coluna. O que acontece? Coluna industrial, que seja e tal, tem um público, tem o boteco, e isso aí. Não adianta querer competir com esse mercado, porque não vai ganhar. Não tem como, é impossível. Não dá. Por quê? Porque no mínimo, vai custar o dobro.
No mínimo minimorum, um alambique, uma cachaça produzida em alambique vai custar, no mínimo, o dobro de uma da coluna, no mínimo. Custa 3, 4, 5, 10 vezes mais caro. Não tem como competir, né? Impossível. Então, o que acontece? Não adianta querer competir com aquilo que você não vai ganhar. Não adianta. Não adianta você querer postar corrida com uma Ferrari se tiver um Fusca. Não dá. Dá para competir com a Ferrari se for para o barro, né? Aí até dá, né? Mas não dá, né? Então, procure o seu mercado. Então, o Fusca anda no barro, a Ferrari anda no asfalto. Pronto, né? Então, é isso. É procurar o mercado, procurar o seu cliente que você tem, né? E fazer. Então, não vejo isso como uma coisa, né? Por exemplo, né? Champanhe. Então, champanhe é champanhe, porque champanhe é só na França. O que aconteceu? O É muito espumante. 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 Todo mundo toma espumante. E toma champanhe também, mas toma espumante. E diz que é espumante, é champanhe, não diz? Então, tomar uma champanhe espumante aqui. Pronto. Então, né? Isso daí É polêmico. A gente tem muita coisa para discutir aí. Eu ainda sou um defensor da cachaça de alambique. que vai fazer toda a diferença. Agora, eu acho que eu queria colocar uma coisa aqui, que eu já coloquei em grupo de discussão, eu queria colocar o seguinte, ó, uma coisa que é super importante para valorizar o nosso produto seria cachaça ser produzida e engarrafada no Brasil. Não ter cachaça granel. Se o camarada produz cachaça e quiser exportar, ele vai exportar aguardente, mas não cachaça. E o conceito da cachaça lá fora é péssimo. Por quê? Porque ela é engarrafada lá fora, com qualquer álcool. Álcool de usina. O nego bota açúcar, álcool e água e pão e vem baratinho e pronto, e acabou. Nós nunca vamos. Né? Então não adianta. Então essa discussão essa é braba. Né? Eu já coloquei, teve até muitos produtores que criticaram que ia dificultar, restringir o comércio. Eu não acredito nisso. Eu acho se a gente for valorizar nosso produto, a gente valoriza a cadeia produtiva. Porque hoje você não tem garrafa sai de linha, você não tem máquina pequena, porque não tem, você não tem um monte de coisa. Né? A cadeia produtiva, que é o quê? Você vai mandar cachaça granel lá fora, o cara vai engarrafar e vai vender para a gente aqui dentro, como uma coisa boa. Né? Você vai importar cachaça brasileira. E todo a cadeia produtiva é emprego de todo mundo, é do caminhão que transporta, é da gráfica que vai fazer a arte, que vai fazer o rótulo, do artista que tem aqui, que vai fazer isso, da mídia que a gente emprega, de toda essa cadeia produtiva, que é um monte de gente, não é só o cara que corta a cana, não. Né? É um monte de gente envolvido nessa cadeia. Né? Desde o fotógrafo, o vídeo, o caminhão, tudo. Né? A gente perde. A gente perde. Exportar, Natanael, nós temos 1 minuto e meio. Eu vou dar uma reduzida aqui, já quero agradecer as pessoas que estão conosco na live, quero agradecer a presença do senhor aqui comigo, essa gentileza, né? 10 horas da noite, é tarde. 3 aí, ó, tá bom, né? Tá bom. Tá bom. Caiu 60. O senhor está bem querido. Eu queria que o senhor comentasse o seguinte: como que o senhor vê para a gente ir encerrando, como que o senhor vê o futuro da cachaça no Brasil? Então, o futuro é aqui, é agora, né? Então, tem muita gente interessada, tem muita gente nova entrando no mercado, né? Então, o futuro é você apostar, acreditar e querer fazer, né? Então, sempre vai existir, né? Eu vejo por esse lado, né? Há um ganho de qualidade, né? O mercado hoje também é mais exigente, né? Existe esse mercado exigente, principalmente das mulheres, né? E mulher não gosta de coisa ruim. Homem até faz, né? Homem vai pescar, leva qualquer coisa lá, toma, fica bêbado, tá bom. Mulher não faz isso. Né? Então, eu vejo por esse lado, por esse aspecto, né? E aquela coisa do preconceito, a gente acaba... 20 segundos. Produtos, né? Por exemplo, você tem uma loja bonita lá
que é só de cachaça. Eu amo cachaça, não é isso? É isso. Aquilo que é uma quebra, né? A pessoa que é preconceito entra na sua loja, ele muda. Um É abraço. isso? Obrigado.